Bom dia, senador Rogério Carvalho, mais uma vez bem-vindo aos estúdios da FAN FM. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAN. Uma satisfação estar com você, pronto para responder os seus questionamentos, sempre bem firmes. Obrigado. Vamos começar por esse, então. Bosco Costa aí acabou de participar, revelou que já teve diálogos com o Rogério, uma pretensão de uma composição, mas esse impasse nacional da chegada de Bolsonaro ao PL. Como é que Rogério está acompanhando essa decisão e o que isso impediria ou não a continuidade de diálogo com Bosco Costa e com o PL aqui em Sergipe? Bom, eu tenho a maior satisfação sou amigo de Bosco, tenho a maior satisfação de estar fazendo esse debate com Bosco, com Adailto, com o Valmir Francisquinho. Vamos esperar, eu acho que qualquer tipo de especulação agora é precipitado e não contribui para que a gente possa avançar. A minha impressão é de que o Valdemar da Costa Neto, que é um líder partidário muito respeitado entre os líderes partidários, ele sabe o papel que ele tem e a necessidade de todos os seus parlamentares. Então, baseado nisso, eu creio que ele vai tomar a melhor decisão para o PL e espero que seja também a melhor decisão para o Brasil. Meu caro senador Rogério Carvalho, já houve casos em que partidos nacionais divergiam em uma disputa à presidência da República, mas alianças locais foram permitidas. Essa situação de Bolsonaro no PL seria mais uma para que a gente pudesse ter no cenário local PT e PL juntos? Acho que se houver essa possibilidade de liberdade dos diretórios regionais do PL terem alianças diversas, ou seja, uma aliança com outros partidos que têm candidato a presidente, não necessariamente com candidatos do PT, mas candidatos de outros partidos. Se isso for possível, eu creio que a gente pode caminhar juntos. Meu caro Rogério Carvalho, ainda dentro dessa questão do cenário nacional, o PT discute com alguma outra agremiação formação de federação ou não? Ou é um quadro difícil pelo tamanho do PT no Brasil? Eu fui consultado pelo secretário-geral do partido, o deputado federal Paulo Teixeira, sobre a minha opinião do PT fazer federação com o que era que eu achava de federação. Eu disse, bom, eu acho importante para alguns partidos, inclusive partidos que têm características parecidas com a nossa, poderem caminhar juntos numa aliança nacional. Então, existe a possibilidade do PT fazer uma federação com o PSOL, existe a possibilidade do PSB fazer federação com o Partido Verde, com o PCdoB. São possibilidades que estão em discussão, pelo que nós sabemos, assim como tem a possibilidade do Avante e do Solidariedade também fazerem uma aliança, uma federação. Então, os partidos estão buscando caminhos para tornarem-se mais viáveis eleitoralmente. E eu acho isso positivo neste momento que a gente consolida o fim das coligações, partidos pequenos, partidos menores, poderem caminhar em conjunto com partidos que têm uma estrutura um pouco maior. Vamos a uma pauta do seu mandato, daqui a pouquinho a gente volta para a política novamente, pode ser? Pode, claro. E daqui a pouquinho também com a participação dos ouvintes aqui conosco. Projeto de autoria do senador Rogério Carvalho está discutindo um pouco sobre essa questão dos combustíveis no Brasil. O que é que está propondo Rogério Carvalho nessa temática? Bom, primeiro, é inaceitável que a gente tenha o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, do diesel, na altura que ele está, né? Nós estamos ganhando em real e pagando em dólar. Você ganha seu salário em real, tudo é em real.
e você paga a gasolina em dólar. A gasolina, ela é produzida no Brasil, o trabalhador recebe em real. 70% dos custos de produção são custos em reais. Portanto, não faz sentido você ter uma política de paridade de preço internacional da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Isso, para a gente evitar isso, a gente está propondo a criação de um sistema de um imposto de importação do petróleo cru, né, que cresce na medida em que o valor do barril cresce no mercado internacional. Então, se o barril de petróleo está a $40, o imposto é zero. Se o barril do petróleo ultrapassa os $70, o imposto cresce para 70%. Por que isso? Porque o custo de um barril de gasolina já refinado, pronto para ir para a bomba, custa $50. Então a Petrobras, obviamente, que sem nenhum trabalho, vai preferir vender a $75 o barril do petróleo cru do que refinar a gasolina e receber $50. Mas nessa equação está a economia do Brasil inteira em jogo. Se nós observarmos, a Petrobras teve 71 bilhões de lucro no trimestre, enquanto nós estamos batendo aí no ano 12% de inflação. O que significa isso? Significa que os preços dos combustíveis, do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, que já ultrapassa os R$120, R$130 em alguns lugares, a gasolina já batendo os R$8, o diesel 6, né? Isso impactou e aumentou os preços de todos os produtos. Isso interfere em toda a atividade econômica por conta do frete, por conta, inclusive, da produção de uma maneira geral. Em função disso, você tem um aumento da inflação. Quando aumenta a inflação, o governo tem que aumentar a taxa de juros. Então, a gente que estava uma taxa de juros de 2% ao ano, né, que era a taxa Selic, estamos caminhando para mais de aproximadamente 7%, devemos chegar no final do ano a 7%, a um custo altíssimo, porque cada ponto percentual na taxa de juros significa um absurdo é mais do que o lucro da Petrobras do ano inteiro. Então não se justifica um grupo, como o senador Fernando Bezerra falou, que a Petrobras tem 800 mil acionistas. É como tudo no Brasil. Nós temos milhares de pequenos acionistas com poucas ações e poucos acionistas com muitas ações privadas. Então, tem um grupo de acionistas formado por alguns fundos que detêm parcelas significativas das ações da Petrobras, e é este grupo que define hoje quem é o presidente da Petrobras, como ela vai caminhar e qual o lucro que querem ter. E coloca o país inteiro em situação difícil, porque o preço dos combustíveis impacta em toda a atividade econômica. Por isso, nós fizemos um estudo envolvendo vários técnicos de vários órgãos, desde do IBGE, do IPEA, pessoas do próprio Senado, da consultoria legislativa, que são excelentes técnicos, professores de universidades, para chegarmos a uma fórmula, né? E na fórmula que a gente montou, a gasolina hoje, com a Petrobras ganhando 50%, tendo um lucro de 50% na gasolina, estaria hoje custando no máximo R$5,06. O óleo diesel estaria na faixa de R$3,80 o litro. E o gás de cozinha, esse nem se fala, poderia estar sendo vendido a menos de R$70. Então, existe aí uma ganância muito grande em torno dos combustíveis. Tanto é que o senador Otto Alencar, eu tinha apresentado esse projeto em abril deste ano, estava parado lá, eu pedi ao presidente que mandasse para a Comissão de Assuntos Econômicos, chegou na Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira da semana passada, essa semana foi pautado e já temos aí uma previsão de
uma audiência pública na próxima terça-feira e a votação na terça-feira seguinte. Espero que a gente consiga aprovar na Câmara, na comissão e depois no plenário do Senado. Quando se discutia um pouco essa questão do preço dos combustíveis no Brasil, havia uma argumentação de que não se poderia interferir no trabalho da Petrobras. Os estados poderiam tirar um pouco da sua fatia do ICMS, o governo federal se dizia sempre impedido de atuar controlando o preço da Petrobras. O que é que muda nessa proposta de Rogério? Na verdade... Ou não há essa proibição? Não existe proibição nenhuma. O que há é uma conivência do governo Bolsonaro com os acionistas privados, que são os responsáveis, em última instância, por definir quem é o presidente da Petrobras e por definir a política de preços que vai ser praticada. O que nós estamos vendo é a Petrobras praticando um preço atrelado ao preço internacional do barril do petróleo. Acontece que se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver que quando tivemos a crise do petróleo na década de 70, o que foi que aconteceu? Aconteceu pró-álcool. Por quê? Porque a gente precisava ter autonomia, ou seja, a gente não podia submeter a nossa economia a um processo inflacionário por conta do preço do petróleo internacional. Então a gente fez o pró-álcool. Lembram disso? A gente passou a consumir bastante álcool e a maioria dos carros rodavam com álcool. Depois, nos governos do presidente Lula, a gente investiu no pré-sal. Qual era o nosso objetivo? Se tornar autossuficiente em petróleo. Porque a autossuficiência em produção de petróleo nos daria liberdade para estabelecer preços de combustíveis no Brasil. Hoje nós produzimos petróleo suficiente para abastecer o nosso mercado interno. Temos 13 refinarias. Essas refinarias estão trabalhando com metade, 60% de sua capacidade. E nós estamos deixando de refinar o petróleo aqui, vender o petróleo cru e importar combustíveis. Então, essa é uma equação que não dá certo. Então, se o governo quiser, ele vai estabelecer um conjunto de diretrizes para a conformação de preço de petróleo, ou de combustíveis, não é de petróleo, de combustíveis. O preço do petróleo é 75, tudo bem, vamos manter o preço do petróleo a 75 no custo. Porém, não é o preço do petróleo só que define o custo de produção. Tem o custo da energia, tem o custo da água, tem o custo da mão de obra, tem o custo de outros insumos. Na prospecção, na produção, na extração do petróleo, nós não gastamos, a gente gasta em real, a gente explora em real. Então por que nosso petróleo, para o consumo interno, tem que estar precificado em dólar? Tem que ser cotado em dólar para o consumo interno. Nenhum país que tem... os Estados Unidos. Aí eu fiz essa coisa, mas nenhum país faz isso. Aí um engraçadinho disse, mas os Estados Unidos, o preço do petróleo é em dólar. Eu disse, claro, a moeda deles é dólar, né? A Noruega, sim, mas a Noruega cobra um imposto enorme sobre o petróleo que eles exportam, e esse imposto ele é utilizado para definir uma política interna de preço de combustíveis. E veja, nós estamos falando de um país que tem moeda que é o euro, que não se depreciou tanto em relação ao dólar. Eu li ontem na Folha de São Paulo um artigo de um articulista chamado... cadê aqui o nome dele? Hélio Beltrão. Ele é engenheiro especializado em finanças, de MBA pela Universidade de Colômbia e é presidente do Instituto Mises no Brasil. Todo mundo sabe, o Instituto Mises é um instituto que tem uma função aí de propagar a ideologia de liberdade de mercado, liberalismo e da direita no Brasil. E ele diz o seguinte: muitas pessoas confundem o fato de o Brasil ser autossuficiente e exportador de petróleo com o fato de sermos importadores de gasolina e diesel. Uma vez que não temos capacidade de refino suficiente, precisamos importar cerca de 20% do nosso combustível. Se os preços forem tabelados pela Petrobras abaixo da paridade, uma das duas consequências negativas ocorrerá. Faltará combustível, pois o importador não terá razão para comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui.
ou o preço ao consumidor se mantém alto, viabilizando a importação, mas a Petrobras fica no prejuízo e o consumidor não se beneficia. Isso tudo é retórica, porque nós estamos com 40% em média da nossa capacidade de refino paralisada. Então nós poderíamos estar refinando mais petróleo. E quando a gente propõe algo, diretrizes, essas diretrizes prevêem o custo de importação para que componha o preço no pacote geral, porque no final das contas você vai ter um preço final com vários componentes de custos, inclusive da parcela dos insumos que são importados e que são cotados em dólar. Então, a indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela importa a maioria dos seus insumos, mas ela não dolarizou o preço do medicamento. É um componente. Todo insumo da indústria farmacêutica, ou praticamente todo insumo, com raras exceções no Brasil, é cotado em dólar. Mas o preço aqui não está pareado com o dólar. É um bom exemplo. Por quê? Porque tem outros custos, tá certo? Aumentou, teve inflação, mas não de 74%, como a gente viu no preço da gasolina, e 60% no preço do diesel. Então, aí tem alguma coisa errada. Se tivesse aumentado 20%, 30%, aceitável, né? Ou um pouco mais, mas 74%, o povo não tem condição de pagar, a nossa economia não tem condição de suportar, e isso vai impactar. Essas pessoas que falam isso não estão preocupadas, porque elas também estão em relação com os bancos. Isso vai impactar na inflação, que vai aumentar na taxa de juros. E a taxa de juros consumirá parte da riqueza do nosso orçamento. Então, cada ponto percentual na taxa de juros significa uma fortuna que o país tem que pagar e é decorrente da inflação, neste momento, o aumento da taxa de juros. Na prática, de forma bem direta, qual é a perspectiva desse projeto ser aprovado e em quanto tempo? Olha, no Senado, na prática, eu creio que a gente consegue aprovar até a primeira quinzena de dezembro. No Senado. No Senado. E aí agora dependeria da Câmara. O importante é a gente fazer o debate e mostrar para a sociedade brasileira de que ela está pagando por um produto muito mais do que ela deveria pagar. Nenhum país do mundo que é autossuficiente produtor de petróleo faz a definição do preço do combustível, certo? Baseado só no preço de um item na sua produção, né? Ainda mais quando você é autossuficiente e tem petróleo suficiente para produzir aqui e atender a sua demanda interna e, além disso, exportar. O que fizeram? Fecharam poços de petróleo no Brasil. A gente está com petróleo a esse preço e o campo de Carmópolis de terra todo invernado. A nossa atividade da Petrobras aqui parou. O nosso pré-sal aqui não iniciou a sua exploração. A gente com tanto petróleo e submetendo o povo brasileiro a essa situação, principalmente quem paga a conta, os mais pobres. Porque veja, se nós tivermos uma inflação de 12%, que é o que está previsto, um acumulado de 12 meses, quem ganha R$ 1.200, 12% são R$ 132 a menos de poder de compra. Sabe o que significa isso? É uma feira a menos por mês. O pobre. Então, quem perde mesmo é o mais pobre. Então, essa é uma realidade que a gente não pode se conformar, tem que se indignar. Continuando aqui a entrevista com o senador Rogério Carvalho. Senador, dentro dessa discussão nacional aí do fim do Bolsa Família, criação do auxílio emergencial, tem uma outra propositura sua neste caminho também, é isso? É isso, nós estamos propondo, apresentamos uma PEC que cria a renda permanente para as famílias brasileiras. Porque essa PEC 23 aprovada na Câmara, ela garante recursos para um auxílio para o ano de 2022. Nós, já que foi aprovado na semana passada a renda mínima ou a renda básica como direito, nós estamos propondo uma PEC que tem dinheiro, que garante recursos para 2022, para 2023 e colocamos a necessidade de uma revisão do ponto de vista fiscal, ou seja, reavaliar o teto e todas essas amarras fiscais para 2024, para que a gente possa ter
a continuidade deste programa. Além disso, a gente reserva recursos para pagar o benefício do INSS, por conta da inflação, vamos precisar de mais recursos, está subdimensionado, e não há calote no pagamento dos precatórios. É isso que a gente tem feito e isso está lá. Agora, eu ontem, na sessão, eu questionei o líder do governo, Fernando Bezerra, por que o PT, que tem uma PEC assinada por 27 senadores, igual aos outros, mas é porque a iniciativa do PT, a gente estava sendo discriminado no debate. Por que não chamar o PT? Porque talvez não interesse ao governo criar um programa permanente de renda para as famílias brasileiras. Um questionamento que eu faço dentro desse debate político, que é natural, já disse inclusive aqui, dentro do parlamento, na ameaça real de que este recurso falte para o pagamento deste auxílio em 2022, entre a PEC dos precatórios que vai tramitar no Senado e esta PEC que o senhor está apresentando. Como é que fica esse Não impasse? vai faltar, não vai faltar, porque nós apresentamos a nossa PEC, tem mais duas outras PECs apresentadas por Oriovisto Guimarães do Podemos, com a assinatura do Alessandro Vieira, e uma outra do José Aníbal. A nossa é da bancada do PT, também assinada por vários senadores, inclusive os autores das outras PECs. E nós temos o debate na CCJ, por isso que eu vou para Brasília já na próxima quarta-feira para poder participar do debate da CCJ presencialmente. E vamos fazer uma emenda à PEC 23, alterando a PEC 23 para garantir que a gente tenha financiamento em 2023 e em 2024. Ou seja, levar a nossa proposta para a PEC 23. Nós não podemos deixar o povo passando dificuldade. Esse é um compromisso nosso e nós vamos garantir que vai ter dinheiro para pagar o benefício que as pessoas precisam para não passar fome. Nós temos um tempo curto para a permanência ainda do senador aqui nos estúdios, tem um outro compromisso com outro companheiro de imprensa, nós vamos respeitar este horário, mas vamos tentar fazer também essa interação com os nossos ouvintes. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fam, com o povo no ar. Bom dia, Narciso, bom dia aos queridos ouvintes do Jornal da Fam e bom dia ao senador Rogério Carvalho. Parabéns, Rogério, pelo trabalho que tem realizado em Brasília, em favor dos brasileiros e do povo do sergipano. Veja bem, Rogério, como o programa é jornalístico, eu vou fazer uma pergunta jornalística. Aliados de Bolsonaro, se aliar ao PT em Sergipe, não é mesmo que juntar, ou tentar juntar óleo e água? Esse casamento não vai dar certo nunca e vai criar uma confusão na cabeça do eleitorado. Eu acho que onde tiver um eleitor de Bolsonaro não pode juntar-se ao eleitorado de Lula. Eu acho que isso cria uma confusão enorme. Eu acho que tem que ver com quem vai fazer coligação, para depois não criar mais confusão na cabeça dos eleitorados. Um abraço, Narciso. Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FAM FM. Olá, Narciso, muito bom dia. Bom dia a vocês da FAM. Aqui é Djalma Coqueiro, da cidade de Estância. Narciso, eu quero fazer uma pergunta a Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, eu acho que ele acompanha o trabalho do deputado Valdevan 90. Hoje é um deputado que está mandando mais emenda, né, para todos. É Sergipe, muitas emendas para todo Sergipe. Eu queria perguntar a Rogério se tem como ele apoiar o Valdevan, se tem como os dois ficar junto, porque a gente sabe que Valdevan já disse, digo e disse, né? E que vai para o Senado. Se tem como o Rogério ficar junto com o Valdevan 90. Um abraço, Narciso. O Erinaldo e o Djalma Coqueiro só estão querendo colocar o senhor em perguntas fáceis hoje de manhã. Não, eu não vejo nenhum problema, até porque muitos filiados ao PL querem votar num candidato que eles acham melhor para o nosso Estado. Então, não necessariamente o fato de estarem filiados, eles não se filiaram ao PL quando... eles não se filiaram ao PL quando o Bolsonaro estava no PL.
O Bolsonaro está entrando agora. Essas pessoas, muitas delas, não têm nada a ver com o Bolsonaro. Portanto, a gente precisa não juntar todos os filiados como sendo Bolsonaro ou defendendo as ideias de Bolsonaro. A gente precisa ter respeito um pouco pelos filiados do PL. Com relação à possibilidade de aliança com Valdevan? Essa é uma discussão que o partido tem que fazer na hora certa, mas eu não acredito que isso venha a acontecer. O Cleimar Cooper diz aqui, comemore o petróleo é nosso. Essa foi a frase que o Brasil esperou algo de verdadeiro vindo dos governantes petistas. Se o dinheiro que foi gasto fora do Brasil tivesse sido investido em refinarias aqui dentro, estaríamos em outra situação. Também é retórica, Rogério? Pergunta aqui o Cleimar. É retórica, porque nós criamos a Abreu e Lima, foram várias refinarias no governo do presidente Lula que não foram concluídas, algumas delas na sua totalidade. Então, é importante dizer que o petróleo é nosso, as refinarias são nossas e o governo Bolsonaro quer vender as refinarias como já vendeu o gasoduto, como já vendeu a BR Distribuidora, que também era nossa. Então, a questão é garantir o maior lucro possível aos acionistas privados da Petrobras no menor espaço de tempo. Essa é a máxima do governo Bolsonaro, que é contra os interesses do Brasil. Sargento Moraes pergunta aqui, o Partido Republicano, comandado em Sergipe pelo ex-deputado federal Johnny, poderá fazer aliança com Rogério Carvalho em 2022? Tenho conversado com Johnny e gostaria muito de poder voltar a conversar e encaminhar essa questão. Acho que isso é um momento muito oportuno para que a gente possa avançar nessas conversas. Tem dialogado com o pastor Heleno também, não? Já dialoguei bastante, mas hoje, como o presidente do partido é Johnny, eu tenho conversado mais com Johnny. Vamos a mais dois ouvintes aqui pelo 999525714. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério. Senador, eu gostaria de saber do senhor se o rompimento se deu entre Rogério e Belivaldo ou Belivaldo e PT, né? Porque assim, o deputado Francisco Gualberto, ele, em certos momentos, ele parece ser líder do governo do que o próprio líder do governo. E aí fica complicado para o eleitorado entender e até para o senhor rebater certas pautas do governo, já que tem alguém do próprio partido do senhor que dá sustentação. Então, assim, eu gostaria de saber do senhor se foi rompimento com o partido ou apenas com o senhor. Narciso, bom dia, aqui é Velho Naldo do Conjunto Jardim. Quero falar para o senador aí, Rogério Carvalho, que continue atuante, continue com a luta dele. Como é que a história é? Quem quiser falar, que fale, né? Mas não desista dos seus objetivos. Continue, senador, vá à luta. Deixe quem quiser que fale, viu? Que é Vernaldo. Pode contar comigo, viu? Estaremos lá, por fé em Deus. Peço à produção que tenha mais atenção com esses áudios que tem foco em voto. Nós não podemos colocar esse tipo de declaração no ar. Meu abraço aqui ao Verionaldo e o meu reforço de pedido a todos os ouvintes. Evitem esse tipo de declaração para que a gente possa não burlar aí a lei eleitoral. Leônio e Verionaldo, meu caro Rogério Carvalho. Eu quero dizer a Leônio que eu tinha dito aqui nesse programa que não trataria mais de questões relacionadas ao governo do Estado e não vou tratar. Nós temos hoje um foco que é discutir as questões que têm interesse da sociedade sergipana, que é emprego, renda, criar as condições para as pessoas saírem das suas dificuldades, que são muitas, né? As pessoas voltarem a ter autonomia, ter renda, ter trabalho, ter seu empreendimento funcionando, ter crédito, ou seja, a vida precisa voltar ao normal. Esse é o nosso compromisso. Quanto ao deputado Francisco Gualberto, ele não é o nosso líder, não é o líder do PT na Assembleia. O líder do PT na Assembleia é o deputado Irã Barbosa. Há alguma possibilidade de reaproximação com o Chiquinho?
depende dele. Se ele quiser se reaproximar do PT e cumprir uma tarefa partidária mais atrelada ou articulada ou consensuada com a direção do PT, há sempre possibilidade de reaproximação. Mas isso depende mais dele do que da gente. Queria agradecer ao Leonaldo pelas palavras dele. Verionaldo pelas palavras dele. Pode deixar que nós vamos continuar na luta firme. Vamos a mais um ouvinte? Aí não tem, eu tenho um aqui. O Jean Paulo, ele peça a Rogério para que, por favor, fale sobre a viagem de Lula à Europa. Eu parabenizo pela sua atuação no Congresso Nacional. Bom, o que nós vimos do Lula na Europa foi a nossa redenção, né? O Brasil voltou a ter e a chamar a atenção do mundo de forma positiva, porque a gente teve lá um líder político brasileiro que falou coisas sensatas. Falou na preservação do meio ambiente, falou dos seus programas enquanto foi presidente da República, que mudou a cara do Brasil, falou na paz, falou no amor, falou na convivência pacífica e na cooperação entre a América do Sul, a Europa. Ou seja, foi uma fala de um estadista que nos colocou num patamar melhor e numa condição de esperança para o mundo de que o Brasil vai voltar a ser uma nação importante e relevante lá. E ontem ele falou uma coisa muito importante, que foi pedir para anistiar a dívida dos alunos que têm financiamento do FIES. Porque a gente já anistiou dívida de ruralista, a gente já emprestou dinheiro para o sistema financeiro agora na pandemia, a gente fez tudo isso, mas ninguém, eu vou apresentar o projeto de lei para que a gente possa anistiar a dívida dos estudantes que têm FIES. E vamos trabalhar para que Sergipe tenha uma universidade estadual nos próximos anos. Cléo Menezes, colega radialista, diz assim: desde a última entrevista que o senador coloca um posicionamento direto contra uma possível aliança com o deputado Valdevan 90, seria algo pessoal? Eu já não tenho nada de algo pessoal, eu acho que a questão é política. Nós precisamos fazer o debate interno no partido sobre essa questão e nós temos outras conversas em andamento e não tem problema da gente vir a conversar. Mas a gente tem outras conversas em andamento. Então, é preciso que a gente dê sequência às conversas iniciadas, conclua as conversas iniciadas, para que a gente possa abrir novas conversas. O Luiz Carlos, do Bairro Industrial, parabeniza o senador pela atuação. E eu tenho também aqui uma pergunta, cadê aqui, que falava ainda um pouco sobre essa questão do petróleo. É um querido ouvinte lá da cidade de Itabaiana. O texto é muito longo, mas eu vou colocar apenas uma parte final. A política de preço da Petrobras é o padrão adotado pela maioria das empresas petrolíferas do mundo. Petróleo é commodity, é cotado em dólar. Acabar essa paridade é ter discurso político e perder nivelamento com preço internacional. É o Pedro lá de Itabaiana. Eu queria dizer ao Pedro que uma coisa é o preço do petróleo, outra coisa é o preço do combustível. O preço do petróleo é um componente, mas ele não é todo o custo de produção de combustível. E nós que temos autossuficiência em petróleo precisamos pensar na economia. Me admira muito Pedro, que mora numa cidade onde tem como grande fonte de renda o transporte, né? Não ter essa sensibilidade para o custo do preço do diesel, né? Que é um absurdo, é quase impossível você garantir rentabilidade para milhares de caminhoneiros que tem na cidade de Itabaiana com o preço do diesel nessa altura, né? Podendo ter a Petrobras um lucro de mais de 50% na comercialização de combustíveis, praticando um preço 30%, 40% menor. Igor Ribeiro diz aqui: pergunte ao senador o que impede a Petrobras de mudar essa política de preço, já que o senador falou que está propondo um estudo e um projeto de lei onde a gasolina ficaria em torno de R$5. Mesmo assim, estaria num preço elevado, já que o país produz a matéria-prima essencial.
A Petrobras, ela não tem ela não precisava de lei para poder fazer isso se o presidente da República determinasse uma política de preços compatível com a condição que nós temos. Autossuficiência, a maior parte dos custos em real, o povo ganhando em real e o povo tem que pagar gasolina, gás de cozinha e diesel em real e não em petróleo. Olha que nós levamos mais de uma década para desindexar a economia. Quando Fernando Henrique privatizou as elétricas e alguns serviços públicos, tinha aumento anual, tinha gatilhos de aumento. Isso fez uma coisa chamada indexação da economia e a nossa inflação crescia todos os anos. Um pouco, mas a gente tinha inflação. Então, o trabalho dos economistas foi fazer essa desindexação, que significa não ter aumentos permanentes. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dolarizando a economia brasileira com essa paridade de preço do petróleo. E isso é muito ruim para a economia brasileira, porque isso aumenta a inflação e aumenta a taxa de juros, e o Brasil paga uma conta que não deveria para garantir o ganho de poucos acionistas que têm muitas ações privadas da Petrobras. Magna Santana tem uma pergunta ao senador Rogério Carvalho. 7h32, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, senador Rogério. Eu gostaria que o senador anotasse que rapidamente seria, Narciso, se o senador, aproveitando essa discussão de combustíveis, tem acompanhado uma discussão que está surgindo em relação a um possível apagão do gás natural no Brasil, por conta de aumentos também dessa loucura por lucros na Petrobras, né, do governo federal, e nesse caso, dessas intervenções todas, um aumento aí de preços que aumentado em torno de 200%, um preço considerado aí inviável para o mercado, e aí isso pode comprometer, porque finaliza-se esses contratos, parece que em torno de 70% dos contratos de fornecimento de gás natural às distribuidoras terminam agora, 31 de dezembro. O senador está acompanhando alguma coisa nesse sentido. Eles estão sentindo aí meio que a faca no pescoço, porque as distribuidoras procuraram a Petrobras para renovar e foram surpreendidos. O senhor está acompanhando isso. Outra pergunta, senador, é em relação ao Auxílio Brasil, que aí a intenção do governo federal, ao mudar de nome do Bolsa Família, é extirpar, tentar da memória das pessoas o auxílio, e aí por conta desse fortalecimento nas pesquisas da pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, como possível candidato, como é que o senhor avalia isso? Se o senhor falasse um pouco das suas andanças no interior do estado, se o senhor já pode contabilizar apoiamento político e compromisso com a sua pré-candidatura. Obrigado, Magna Santana. O senhor complementa, além dessas perguntinhas da Magna, que são bem simples de responder. Magna nem gosta de apertar os nossos entrevistados. O professor Cristiano Aires diz o seguinte: o barril do petróleo teve 4 semanas em baixa, mas o valor da gasolina subiu. Ele queria uma explicação sobre essa situação. É porque nessa política de preço, eu vou falar no pacote, está atrelado só ao interesse dos acionistas privados. Então, nós tivemos, durante a pandemia, uma queda do barril do petróleo a $20. E a gasolina, nem o óleo diesel, caiu a este patamar, tá certo? Então, na verdade, você tem um aumento para consolidar um preço que aumenta a lucratividade da Petrobras. E dos acionistas privados da Petrobras, que são alguns fundos que têm muito poder sobre o governo Bolsonaro. Se Bolsonaro quisesse, já teria resolvido o problema. Ponto. A questão do gás, nós jogamos gás fora. O gás que era produzido aqui, a gente fechou o nosso terminal de gás, né? Parte dele era reintroduzido nos postos de petróleo, como são reintroduzidos nos postos de petróleo, porque a gente não consegue captar esse gás, criar terminais. Nós temos uma bacia gasosa aqui extraordinária, sem exploração. A Celso funciona com gás importado do Catar. Então, a Petrobras, neste caso, está desinvestindo, e a falta de investimento da Petrobras vai trazer ainda mais prejuízos para a população. Com relação ao Auxílio Brasil, o que nós estamos vendo, o presidente querendo acabar com o Bolsa Família e a marca do Bolsa Família. Mas o Bolsa Família está marcado nas pessoas. Não tem como você tirar um sinal, não tem como você tirar algo que foi fundamental para que milhares de brasileiros saíssem da dificuldade.
da dificuldade de comer todos os dias, da dificuldade de o pai olhar e a mãe olhar para o seu filho e ver ele passando fome. Essa dificuldade, esse sofrimento, isso o Bolsa Família aplacou e deu oportunidade a milhares de brasileiros. Nós vamos, com o auxílio que o presidente está propondo, pegar o dinheiro do Bolsa Família, botar lá, esse dinheiro vai para lá, diminui o número de famílias beneficiadas e é só para 2022, é só eleitoral. Nós precisamos de uma renda permanente para as famílias brasileiras de baixa renda que estão em dificuldades. É isso que a nossa PEC 4221 propõe e é isso que nós vamos apresentar como emenda para o debate da próxima quarta-feira para garantir que a gente tenha renda permanente para as famílias de baixa renda que estão por dificuldades por conta do desemprego, da baixa atividade econômica, que é o que está acontecendo no Brasil, mas notadamente Sergipe é um dos estados que, apesar de tentarem passar a ideia de que não, Sergipe cresceu, Sergipe foi um dos estados que menos cresceu, um estado que está com uma paralisia econômica bastante forte, repercutindo no nível de desemprego, de desalento e de baixa renda, na diminuição da renda da população sergipana. Com relação à lista de apoios, Magna quer seu caderninho. Meu caderninho está ótimo, está muito bem recheado, viu, Magna? Graças a Deus, onde a gente tem chegado, a recepção é muito boa e é muito cedo para a gente falar em apoios definitivos, porque a campanha é só o ano que vem. Tem uma antecipação muito grande dessa discussão, senador? Política? Teve uma antecipação muito grande, porque o presidente Bolsonaro ficou 4 anos fazendo campanha, né? E aqui em Sergipe, naturalmente, a gente acabou tendo que sair em busca do sol, né? Em busca de luz, ou seja, ter alternativas que não fosse só uma arrumação de forças, alguém ou algum grupo que queira montar um projeto para a reconstrução do nosso Estado. O Robson Nascimento diz aqui, numa eventual ida de Rogério ao governo do Estado, quais os planos dele para as fundações de saúde, uma vez que no final do governo Marcelo Deda as mesmas não tiveram o mesmo tratamento? Vamos dar às fundações um lugar que elas sempre deveriam ter, um lugar de gestão de pessoal, de gestão de alguns hospitais fundamentais para a saúde pública do Estado de Sergipe, com autonomia de gestão, com contrato de gestão, com transparência. Era o que tinha que ter sido feito e que, ao longo do tempo, foi sendo desfeito. Vamos dar a ela aquilo que a condição para as quais elas foram criadas, para ter autonomia, ter transparência e ter uma gestão mais qualificada. O Sérgio pergunta aqui, o Sérgio Viana, gostaria de saber qual o total de recursos que o senador já destinou para Sergipe. Olha, quando a gente conta tudo, empréstimos que a gente ajudou na liberação, empréstimos que a gente foi fundamental na liberação, a gente já participou, liberação direta ou através de empréstimos que nós auxiliamos, a muito mais de 600 milhões de reais nesses 3 anos de mandato. Qual é a data de filiação de Robson Viana ao PT? Na hora que ele quiser, ele já está convidado. Não tem data ainda? Espero que seja dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. Dia 13 é um dia bom. Muito bem. Meu caro senador Rogério Carvalho, o Fernando lá do povoado de Unipapo está parabenizando aqui pela ideia da questão do FIES. Tem diversos outros ouvintes aqui, mas infelizmente eu não vou conseguir dar conta. Graças a Deus, como sempre, a audiência do Jornal da Fã bombando. O Jeová do bairro Cidade Nova. É possível, pergunta ao senador, qual a possibilidade dele lutar pela construção de uma escola de ensino médio na região da Cidade Nova e adjacência? Jeová, meu irmão, meu amigo, isso é uma demanda que nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Pode ficar tranquilo e acreditar. Um grande abraço, Jeová. Meu caro senador Rogério Carvalho, para finalizar, uma mosca me soprou dias desses que o senador Rogério Carvalho já tem anotado no papel uma possível formação de chapa, com tanta antecedência assim. Mas já há uma discussão, ou haveria uma discussão, da construção de uma aliança. Rogério ao governo, Valadares vice, Valmir Francisquinho ao Senado. Procede ou não procede essa formação? Não procede.
Não é algo que esteja em discussão contínua. Não. Existem nomes, todos esses nomes espero e quero e luto para que a gente possa caminhar juntos, mas a posição de cada um é algo que está em construção. Não está definida ainda. Não. Quando nós teremos novidades, ou se ainda esse ano teremos novidades, de anúncios de novos apoios ou de novas chegadas, ou até da permanência ou não de quadros petistas dentro do governo do Estado, por exemplo, Conceição Vieira. Quando é que essas coisas começam a se arrumar mais? Veja, Conceição Vieira está no governo do Estado em função da competência dela e foi um convite pessoal do governador. Portanto, ela não tem que dar satisfação nem ao PT e nem a ninguém especificamente. Ela tem que dar satisfação, neste caso, ao convite particular que ela recebeu do governador para exercer uma função e que faz com muita competência. Rearrumação de forças, ainda em 2021 ou só em 2022, após o prazo partidário ali? Eu acho que em 2000, a rearrumação partidária, ou seja, quem fica, quem sai, quem entra, só no final, no limite, na janela, que é o mês de março. Mas espero que agora no mês de dezembro e janeiro, até final de janeiro, a gente tenha a apresentação de uma cara definitiva desse bloco de oposição que vai disputar a eleição em Sergipe. Hélio Mecenas, ex-prefeito de São Domingos, pergunta se houve uma ligação de Lula para Belivaldo para tentar fazer de Eliane candidata ao Senado e tentar uma reorganização aí do grupo. Nunca teve isso. A conversa de Lula é direta comigo, com a própria Eliane, com o Márcio, com o João Daniel, e o presidente Lula sabe do papel que eu cumpri, sabe da minha relação com ele e a relação dele no que diz respeito à conformação da chapa e o que vai ser em Sergipe, eu tenho sido ouvido em primeiro plano. Lula vai ter 2 palanques aqui? Lula disse que não terá 2 palanques em nenhum lugar do Brasil e não terá em Sergipe, que tem um candidato do PT. Se o agrupamento governista definir votar nele? Bom, votar é uma coisa livre. Não terá um palanque para subir com ele? Não, aí é diferente. Uma coisa é querer votar. Se quiser votar, ótimo, Lula é a melhor opção. Eu recomendo que vote, né, na melhor opção. Um abraço e até a próxima. Obrigado.